Olá, queridos, bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 9ª lição desse trimestre, estudando sobre Êxodo e Levítico. E o nosso tema hoje é a adoração ao bezerro de ouro. E o texto está registrado no Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao verso 20. E temos como objetivos nesse comentário cultivar a vida de oração, buscar a santidade pessoal e evitar todo tipo de idolatria. E os pontos que nós vamos discorrer são eles: o bezerro de ouro, a consequência da idolatria e renovando a aliança e as tábuas da lei. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 32, 33 e 34, que somados a esse comentário, com certeza o nosso aprendizado, o nosso conhecimento será ainda maior. Portanto, tira um tempinho e faz a leitura desses 3 capítulos, que certamente vai somar com o seu conhecimento. Para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado mais uma vez. Para você que tem compartilhado o link, vai continuar compartilhando também, muito obrigado. Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito no canal, se quiser nos ajudar, seja também bem-vindo. Certamente também ficarei grato a Deus pela sua vida. E juntos nós avançaremos, levando esta palavra a mais alguém que precisa ser alcançado por esta graça não merecida. Portanto, para todos vocês que me acompanham nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário, nosso primeiro tópico, o bezerro de ouro. Vale ressaltar que o comentarista, ele abre um parêntese nesse comentário para falar sobre o capítulo 32 ao 34 do Êxodo, onde nós veremos a idolatria do povo de Israel adorando um bezerro feito, uma imagem por eles mesmos, mas também nós vamos observar a misericórdia de Deus renovando uma aliança com o seu povo. E para começar falando sobre o bezerro de ouro, vem a primeira pergunta para nós: por que um bezerro de ouro? Lembra que Israel viveu no Egito rodeado por um panteão de deuses. Deuses de todas as espécies, deuses mais poderosos, deuses menos poderosos, segundo a cultura deles. E existia lá então o deus Apis. Esse deus Apis era um boi, segundo os historiadores, um touro negro com manchas brancas bem distintas e cuja adoração estava ligada a vários outros deuses ou várias outras divindades. Ou seja, quando se cultuava ao deus Apis, não estava cultuando simplesmente a um deus, mas estava cultuando um deus que representava também outros deuses. Ou seja, estava cultuando vários deuses. E então Israel viveu isso por muito tempo, e agora então eles estavam querendo trazer para o meio deles a principal divindade do Egito, que era quem? O boi Apis. Vamos fazer então uma imagem do boi Apis, porque ele é um deus poderoso e que representa outras divindades. E é aqui que eles entram por esse caminho de construir então um boi, construir uma imagem para eles, um bezerro de ouro. Nesse comentário nós vamos perceber que Israel agora eles estão perdendo o propósito de Deus, que Deus tinha para com eles. Qual era o propósito? Levar a terra de Canaã, a terra prometida. Mas aqui eles estão perdendo. Por que eles perdem? Porque não é a primeira nem a segunda vez que Israel vai reclamar e murmurar por causa daquela trajetória no deserto e lembrar do Egito e dizer: queremos voltar para o Egito, queremos voltar para o Egito. Na verdade, aqui eles não voltam fisicamente para o Egito, mas o coração deles, de novo, lá no rumo do Egito, volta para o Egito. E eles então fabricam esse Deus desta forma, para dizer de que o Deus Apis era o Deus que ia levar eles até a terra prometida. Um certo pensador, ele diz que se o maligno não conseguir impedir a sua conversão, mas ele tentará impedir a sua santificação. Ou seja, o escritor deixa claro para nós que o membro de uma igreja que tenha uma vida mundanizada,
é uma vida vitoriosa para o maligno, ou de vitória para o maligno, mas ao mesmo tempo uma vida de derrota para o reino de Deus. Um cristão que faz parte de uma igreja e que a sua vida é mundanizada, a sua vida mais se parece com o mundo do que com um cristão, ele está prestando um desserviço para Deus. Por quê, pastor? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14 de sua epístola, ele diz assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, ser cristão e viver uma vida mundana vai dar no mesmo de que não seja cristão. Não verá a Deus de maneira alguma. E o escritor, então, leva para a gente de que Israel tem uma decadência espiritual. E qual é essa decadência? É quando eles começam a fabricar esse boi, esse bezerro de ouro. O Senhor pede a Moisés: desce, porque o povo se corrompeu e corrompeu rápido. Moisés chama aquela situação de Israel, aquele ocorrido, como um grande pecado para Israel. Israel, na verdade, ele não apenas faz um bezerro fundido de ouro, mas além de fabricar, eles o adoraram e ofereceram sacrifícios, blasfemaram contra Deus. Como assim, pastor, essa blasfêmia? Por quê? Porque Deus estava já entregando as tábuas da lei, aonde os mandamentos Deus já tinha dado para eles. Escute, eles começam a dizer assim: ó Israel, esses são os deuses de vocês que vos tirou da terra do Egito e vai levar vocês à terra de Canaã. Está aí o vosso Deus, adorem os deuses de vocês. Lembra que eu falei para você que o deus Apis, ele representava outras divindades, ele não estava ali sozinho. Ou seja, existe aqui um número maior ainda de deuses aqui incorporado nele. E para que se tudo não bastasse, o bezerro também para ele significava uma representação física do próprio Senhor Deus. Ou seja, eles estavam dizendo: olha Israel, esse aqui é os deuses de vocês. O Deus poderoso do Egito e o Deus de Israel estão todos juntos aqui, e são esses deuses que agora vão guiar vocês até chegar na terra prometida. Uma grande blasfêmia contra Deus. O escritor mostra para a gente que em nossos dias ainda existem pessoas desta forma, e quando pessoas sem temor tentam santificar e defender biblicamente as práticas, ideologias e costumes mundanos, nós precisamos abrir os olhos e termos muito cuidado, porque isso é prática de blasfêmia contra o nosso Deus. Nós não devemos e não podemos aceitar. O escritor fala sobre um desvio precipitado. Israel, eles estavam há um pouco mais de um ano que o Senhor tira eles do Egito, levando em direção à terra de Canaã. Eles estavam há pouco tempo desfrutando da presença de Deus, eles estavam no Sinai, recebe as tábuas da lei. Um comentarista diz que, considerando que Israel acabara de entrar em uma aliança com Deus, estando no Sinai, e quando eles pecaram, fabricando esse Deus e adorando como sendo Deus, foi como cometer um adultério na mesma noite do casamento. Ou seja, uma pessoa que casou e na mesma noite já adulterou, já cometeu um adultério. Foi isso que viveu Israel naquele momento. O texto agora vai falar sobre consequências da idolatria. Por que essa consequência? Na verdade, não existe pecado neutro ou pecado inofensivo. Ah, mas foi um pecado neutro, ali foi inofensivo. Não, senhor, não existe isso. Não existe pecado neutro. Todo pecado é uma armadilha para a alma. E segundo o texto que nós observamos, pode às vezes até parecer inofensivo, mas ele é mortal. E ao mesmo tempo ele precisa ser confrontado por Deus. Não tem jeito, todo pecado Deus sempre vai confrontar com o intuito de salvar o homem, com o objetivo de salvar o homem. Deus, quando confronta um pecador, não está confrontando simplesmente para desmascará-lo do seu pecado, mas para fazê-lo que ele se arrependa e se chegue para o nosso Deus.
nesse comentário, o escritor chama de dura cerviz. O próprio Deus diz, esse povo é de dura cerviz. Você sabe o que significa dura cerviz? Naquele período, na verdade, essa palavra ela é uma palavra emblemática, né? Porque era usado para um animal de pescoço duro. Alguns comentaristas chegam a dizer que é comparado a um cavalo de pescoço duro, que não obedece o seu cavaleiro e vai para onde ele acha que melhor lhe parece. O cavaleiro quer domá-lo para algum canto, mas ele diz, eu não vou. Alguns escritores, pelo menos o Champlin, ainda chega a comentar que é como um indivíduo que foge para fazer sua própria vontade. E quando é chamado, não se dá nem o trabalho de volver a sua cabeça reconhecendo a sua convocação. Era isso que o Senhor está dizendo. É um povo de dura cerviz, um animal de pescoço duro, que não quer aceitar que o seu dono diga para onde é que ele tem que ir. É isso que o escritor, que Deus está falando desse povo de dura cerviz. Pecado caro. Agora, ia custar muito caro para eles. Deus fala para Moisés, ainda eu estou arrependido, eu vou destruir todos e vou fazer um novo povo. Queridos, nesse comentário aqui, vem a disciplina. Todo pecado tem uma disciplina por Deus. E aqui para Israel, pelo menos, nós vamos observar 5 situações para Israel. Quais são elas? Primeira, as tábuas da lei que Moisés quebra. Moisés quebra as tábuas da lei e isso já é uma demonstração da fúria, do castigo de Deus para eles. Ou seja, a disciplina de Deus para Israel. Depois, nós vamos perceber que Moisés pega aquele bezerro, queima ele, e ele é moído, aquele bezerro, dissolvido em água, e o povo teve que beber. Para que isso? Na verdade, eles foram obrigados a beber aquele bezerro dissolvido em água para que eles pudessem identificar-se com o seu próprio pecado. Ou seja, vocês vão ter que beber da água que vocês toldaram, para identificar para vocês o quanto era a revolta de Deus com eles. Depois, o escritor diz, lá ainda no capítulo 32, que Moisés chamou quem fosse de Deus que viesse para ele e ordenou que matasse quem eles encontrassem em meio às tendas. E morreram quase 3.000 pessoas. Os próprios levitas mataram ao fio da espada. Independentemente de quem fosse, todos aqueles que se rebelaram, todas aquelas pessoas que estavam em linha de frente cometendo esse pecado, essa idolatria. Depois, nós vamos perceber ainda no texto que o povo sofre com uma praga, também morre muita gente. Mas, em quinto lugar, existe a pior situação. E qual é ela, pastor? É quando Deus diz para Moisés, Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou mais. Porque do jeito que esse povo tem vivido, eu já perdi a calma, já perdi a paciência na minha linguagem aqui. E a qualquer hora eu vou destruí-lo e vou destruir totalmente. Não dá mais. É aqui que Moisés começa a clamar e nós podemos observar o seguinte. A preocupação de Moisés ela é tão real porque não há substituto para a presença de Deus, nem na minha vida, nem na sua, nem na vida de Israel. Se Deus não estivesse com eles, que seriam deles? Eles já não teriam mais condições. Deus era que fazia todas aquelas grandes vitórias e maravilhas e prodígios. Se Deus sai da frente, e agora? Vai ser o quê? Queridos, aqui há uma grande lição para nós nesta passagem. Qual é a lição, pastor? Uma igreja sem disciplina não está sendo amorosa, nem tampouco ajudando ninguém. Antes, ela está corrompendo o evangelho. Ou seja, uma igreja que simplesmente venha como está, fique como estás e fique à vontade. Você não precisa mudar de vida. Deus só quer seu coração e acabou. E viva a vida de qualquer jeito.
às vezes no pecado, na idolatria, na prostituição, na impureza, e enfim, mas o pastor, ou o líder, ou o apóstolo, seja lá quem for, passa a mão por cima, porque você é queridinho, você é dos meus, você faz parte do nosso grupo elitizado, do nosso seleto grupo, enfim. A igreja que usa esse tipo de comportamento, ela presta um desserviço. Esse evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele confronta o pecado, porque o objetivo de Deus é salvar o pecador, e o pecador, para ser salvo, ele precisa que seja confrontado o seu pecado, senão ele não se arrepende. Então ele acha normal e vai levando a vida. Por isso que a palavra de Deus confronta. Por isso que o Senhor Deus deixa na sua palavra, Jesus dizendo que ele ama o pecador, mas que ele aborrece o pecado. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar diferente. E aí nós vamos ver a falha de Arão. Arão falhou feio, um líder que estava para substituir Moisés no momento que Moisés estava conversando com Deus. Mas ele foi uma demonstração de um líder fraco. Um líder que não manteve a sua postura diante do povo. Por quê, pastor? Porque nesse comentário a gente não encontra, pelo menos, o que tem no comentário é uma ausência de contestação dele. Ou seja, Arão, tu contestou alguma coisa quando o povo vem pedir para fazer um bezerro? Não, eles pediram, né? Segundo lugar aqui, ele ainda convoca uma festa depois, que faz o bezerro e diz, olha gente, agora amanhã venham aqui para nós fazer uma festa, celebrando aqui o nosso Deus que vai levar a gente para a terra prometida. Oh, que líder fraco, né, irmãos? Depois, o que ele faz mais? Ele agora, quando Moisés chama a atenção, ele se desculpa. Ah, mas foi o povo que pediu. Não assume a sua responsabilidade. Quer dar uma de inocente, culpando o próprio povo. Mas ele era líder, ele tinha que decidir, ele tinha que tomar uma postura, ele tinha que impor. Não, gente, nós servimos a Deus, o nosso Deus vai conosco, Moisés está aos cuidados de Deus, nós vamos continuar aqui, nós não podemos ceder, e enfim, não, ele é o primeiro a entrar na onda do povo. Líder fraco. Nós aprendemos que lição nós tiramos daqui, né? Depois, nós vamos para o texto quando se fala da renovação da aliança, quando Deus renova a aliança com Israel, e também as tábuas da lei que são restauradas, né? O arrependimento divino. É aqui também um outro ponto que a gente fica perguntando, mas e Deus arrependeu-se? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que ia destruir. Mas aí no livro de Números, capítulo 23, verso 19, o escritor diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui o escritor está dizendo que Deus se arrependeu. Como é que nós vamos explicar isso agora? Bom, como é o arrependimento de Deus? Como deve ser entendido esse arrependimento de Deus? Vamos lá? O nosso vocabulário não é suficiente capaz de descrever um Deus que é indescritível. Todo o nosso vocabulário que queiramos descrever Deus, nós não somos capazes. Ainda é pobre demais para descrever quem é Deus. Pois bem, então, o que acontece? Para explicar esse assunto, é que usa-se a figura das linguagens como estar atribuindo a um Deus aquilo que é próprio do homem com o objetivo de atingir, quem sabe, o leitor, atingir melhor o entendimento por parte dos leitores. Então, para um pouquinho, nós vamos usar então o quê? Vamos usar a nossa própria linguagem, atribuindo aquilo que é próprio do homem com o objetivo de atingir um melhor entendimento por parte do leitor. O que é isso? Em outras palavras, a mudança não é de Deus. Deus continua o mesmo. Quando a Bíblia diz que ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, isso não muda a sua essência, ele continua o mesmo. E aqui com Israel, sabe o que está acontecendo? É que Israel está cometendo esse pecado e ele está dizendo, eu vou destruir.
Mas agora Moisés está dizendo, Senhor, tem misericórdia. Aqui no ponto de número 2, do subtópico de renovando a aliança e as tábuas da lei, a oração de Moisés é uma oração de angústia, angustiado, porque o que poderia acontecer? Deus destruir todo aquele povo que estava debaixo do seu pastoreio. Deus vai destruir. E ele está angustiado, pedindo a Deus, poupa, Senhor. Poupa, então arrisca também meu nome. E é isso aqui que chama a atenção de Deus. Essa ótica de Moisés, esse caráter de dar a vida por aquele povo, por aquele rebanho, e Deus poupa. Então, quando Deus poupa esse povo, o que acontece, irmãos? Quando a Bíblia diz que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, ele continua o mesmo Deus. O pecador vivendo no pecado tem a ira de Deus sobre ele. Mas quando ele se arrepende, tem a bênção de Deus, o mesmo Deus, na sua mesma essência. Então aqui, ao mesmo ponto que Deus estava dizendo, eu me arrependo e vou destruir, quando há um arrependimento da parte do homem, eu vou trazer bênção para vocês agora. Minha vontade é de destruir vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. A gente quer levar vocês para a terra, eu quero levar vocês para a terra prometida, e vocês com o pescoço duro querendo voltar para o Egito. Mas agora Moisés convence Deus, me ajuda, eu preciso. Tá bom, Moisés? Então é isso a linguagem do escritor. Não é que Deus se arrependeu, é que Deus atendeu o povo conforme a mudança de comportamento daquele povo. Se arrependeu, voltou, tá, então tem a minha bênção. E para finalizar, o escritor diz que uma prova real disso aqui, de que Deus estava recebendo e renovando a aliança com eles, é porque Moisés agora ele lavra novamente as tábuas da lei, escreve de novo os 10 mandamentos, ele sobe ao monte de novo para encontrar-se com Deus, para receber o aval de Deus de novo, receber a chancela de Deus de novo, e Moisés dizendo, Senhor, está aqui, as tábuas estão prontas de novo, nós quebramos, eu quebrei, mas está aqui, está de volta, nós queremos obedecer os teus ensinamentos, nós queremos te servir. E aí Moisés então recebe de Deus a bênção e um recomeço para a sua caminhada. Aparentemente Moisés parece que já estava dizendo assim, puxa, para mim tudo acabou, vou voltar a cuidar de cabritos de novo, cuidar de cabras no deserto, é o jeito. Mas agora Deus perdoa o povo e diz assim, um novo recomeço, Moisés, vamos embora. Queridos, escuta uma coisa, o escritor vai completar o texto dizendo que houve alguns homens na história da Bíblia que tiveram recomeço. Por exemplo, Moisés, ele fala de Moisés. Ele fala de Davi, que Davi teve um recomeço também com Deus. Ele fala da mulher que foi apanhada no flagrante ato de adultério, que também Deus lhe deu uma oportunidade para recomeçar. Ele fala de Pedro, quando traiu, quando negou Jesus, né? E Jesus deu-lhe uma oportunidade para que ele também recomeçasse. Sabe de uma coisa, o que nós aprendemos no texto? Pela graça e misericórdia de Deus, isto é possível, um recomeço. E eu quero me dirigir a você que está me assistindo nesse momento e que precisa de um recomeço. Sabe de uma coisa que eu preciso lhe dizer à luz desse comentário? Deus te aguarda, seja para um primeiro recomeço, ou mesmo para um número, quem sabe, indeterminado de vezes que você já errou, que você já falhou, e que você acha que não há mais saída, pois mesmo assim Deus ainda espera, Ele continua na sua mesma essência. Se você não se arrepender, há um juízo. Mas se você se arrepender, há uma misericórdia de Deus esperando por você, independente quantas vezes você tenha falhado. Deus está te aguardando e esperando, querendo te dar uma nova chance, um novo recomeço. Só tem uma coisa que você precisa fazer. É porque Deus não deixa se enganar com nossas emoções. Sabe de uma coisa? Eu preciso, Ele precisa, Deus precisa apenas enxergar em você, e isso Ele exige de mim e de você, uma sinceridade e uma verdade em nosso quebrantamento.
Não adianta fingir diante de Deus. É chegar com o coração sincero, reconhecer que nós precisamos, que nós dependemos, que você precisa. Ah, Senhor, eu preciso, eu reconheço. Não coloque culpa em ninguém, não seja um Arão que coloca a culpa no povo, que simplesmente não tem um argumento, mas chegue diante de Deus. Ele exige isso. Moisés, ele retornou ao acampamento com as novas tábuas, a promessa de que Deus iria com eles e a notícia de que os seus pecados foram perdoados. Ô povo, o Senhor vai conosco. O Senhor se arrependeu. Lembra que ele falou lá, o Senhor se arrependeu? O que é isso aqui, gente? Não é que Deus se arrependeu, é que o povo mudou de atitude. O povo deu agora uma guinada, uma volta de 180 graus. Nós vamos em direção de Deus. E Deus disse, então, tudo bem, eu vou com vocês. Portanto, espero poder ter contribuído com você, querido colega, querido professor, que vai dar aula na sua classe da EBD. Para você, aluno, que está me acompanhando também nesse momento, espero poder ter contribuído também com você. E se Deus assim nos permitir, juntos estaremos outras vezes. Portanto, boa aula, boa EBD e até a próxima, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.